Questão 6, letra F. Em geral, o que a gente acabou de ver, quer dizer, de tudo que a gente viu até agora, os nossos limites, em geral, eles têm duas respostas praticamente. Ou dá um número, por exemplo, 0, 5, 9, 14, 30, ou a gente descreve como mais infinito, ou seja, cresce indefinidamente, ou menos infinito, decresce indefinidamente. Então a gente só utiliza até agora duas respostas: ou um número, ou cresce indefinidamente, ou decresce indefinidamente. Beleza? Qualquer coisa que não seja uma resposta desse tipo, a gente não sabe descrever. E aí, essa é uma parte difícil, porque eu vou mostrar aqui mais ou menos como funciona essa função. A função cosseno de x, ela começa aqui no 1, e aí ela oscila. E ela oscila até quando? Até o infinito, beleza? Então ela começa aqui no 1, desce até menos 1, sobe até 1, desce até o menos 1, e assim segue. Não sei se estão no mesmo. Nossa, não estão no mesmo tamanho. Estão muito. Mas enfim, você entendeu. A nossa função ela tem um comportamento mais ou menos assim. Repare que o comportamento dela é um comportamento repetitivo. Ela sempre repete esse mesmo comportamento. Por isso que a gente diz que a função cosseno de x é uma função periódica. Beleza? Ela é periódica porque ela repete. Tá. Agora, o que a gente consegue perceber? Como ela sempre repete, à medida que a gente vai andando para a direita, ou seja, quando o x vai para indo para mais infinito, ela continua repetindo. E você pode crescer aqui com x o valor que você quiser. Você pode crescer o máximo que você queira. A função sempre vai ter esse formato. O que é, qual é o formato aqui? Ela vai estar sempre entre 1 e menos 1. Sempre vai estar entre 1 e menos 1. Então eu posso crescer o máximo que eu quiser. Ela sempre vai estar entre 1 e menos 1. Então esse limite aqui, a gente diz que ele não existe. Por que ele não existe? Porque quando você cresce muito com x, ela nem sobe e vai para mais infinito, ela não desce e vai para menos infinito, e ela também não converge para um valor. Ela não se aproxima de um certo valor. Ela fica sempre oscilando. Eu não posso dizer que o limite é zero. Ah, é zero, porque aqui está oscilando entre 1 e menos 1. Não posso dizer que ele é zero, porque só porque está oscilando entre 1 e menos 1. Então, o que na verdade eu tenho que dizer aqui é que esse limite não existe. Não tem como eu descrever esse limite, porque quando x vai para mais infinito, a função continua oscilando da mesma forma. Como ela sempre continua oscilando, então não tem como eu afirmar que ela converge para um certo número, que ela se aproxima de um certo número. Beleza? Como ela não se aproxima de um certo número ou de uma certa reta, não tem como eu dizer que vai dar um número. Nem tem como eu dizer que vai dar mais infinito, porque ela não cresce. Nem menos infinito, porque ela não decresce. Então, se não dá um número, nem mais ou menos infinito, não tem como eu descrever esse limite. Então, o que eu escrevo? Não existe. Esse é um caso assim que, em geral, gera muita dúvida. As pessoas elas conseguem resolver uma porrada de limite aí, mas sempre quando chega nesse limite, em geral elas não sabem descrever o porquê não existe.
E é simples, não existe porque não dá mais infinito, a gente não consegue descrever como mais infinito, como cresce indefinidamente, não dá menos infinito e também não dá um número. Então, quando não entra nesses três casos, a gente não consegue descrever. Já que a gente não consegue descrever, a gente usa não existe. Beleza? Tá aí a 6, letra F.